Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo tem como principal objetivo dar um feedback daquilo que eu tenho feito enquanto eu aguardo o restante das peças para dar continuidade à construção da router CNC, já que os acoplamentos que eu pensava que eu tinha disponível para utilizar não é possível ser utilizado nesse projeto, então eu tive que encomendar aqui novos acoplamentos e estou a aguardar que eles cheguem. Contudo, enquanto eu estou à espera, não estou parado de todo, muito pelo contrário, tenho aproveitado esse tempo para preparar já aqui o espaço que vai ser destinado à locação final da router CNC, e naturalmente fazer aqui alguma limpeza, organização do espaço, uma vez que realmente o espaço também não é muito grande, estamos a falar de cerca de 30, 35 metros quadrados, e agora então com a router CNC, que ainda é uma máquina de área considerável, ainda reduz ainda mais esse espaço, então realmente há aqui a necessidade de rentabilizar o espaço e otimizar aqui tudo que é a nível de ferramentas, acessórios e coisas do gênero. E é sobre esse tema que eu gostaria de falar convosco, porque realmente durante esse processo de limpeza eu identifiquei aqui imenso material, ferramentas, acessórios, instrumentos de precisão que eu já não utilizava há bastante tempo, e alguns deles realmente eu sequer nunca utilizei, uma vez que nos últimos 10 anos eu tenho adquirido vários materiais, o que é comum com qualquer hobbyista da nossa área, mas muitas vezes a utilização não é imediata, ou seja, adquirimos um componente ou uma ferramenta, o que seja, e guardamos para utilizar mais tarde, e por vezes o mais tarde nunca chega, porque quando damos por nós já nos esquecemos que aquele material existia, ou por vezes ele está em um local tão inacessível que dá mais trabalho ir buscar o material do que propriamente utilizá-lo. E utilizando aqui o velho ditado de que se nós não utilizamos alguma coisa porque nós não nos lembramos que tínhamos, é a mesma coisa de não tê-las, e não há melhor forma de descrever a minha sensação nesse momento. E então o que eu tenho feito nos últimos dias é desenvolver aqui algumas peças, como essa, por exemplo, em impressão 3D, e a outra que foi utilizada aqui na tampa do armário do torno, que serve como maior propósito, permitir ter o máximo número de ferramentas disponíveis e no campo visual, seja ela ferramentas de tornos, fresas, metalomecânica ou qualquer outro tipo de acessório utilizado nesses espaços, uma vez que realmente o fato de nós estarmos a olhar para essas ferramentas nos permite utilizá-las mais frequentemente, já que realmente é aquilo que nós estamos a ver, acabamos por utilizar de forma mais corrente, e utilizar as ferramentas mais corretas para cada operação, porque isso também nos permite olharmos para aquela ferramenta e sabermos que ela poderia ser a ferramenta mais correta para uma operação, e não utilizar ferramentas redundantes ou procedimentos quase que mais triviais e rudimentares, tornos e fresas ou qualquer outra operação de desbaste ou de desenvolvimento de projetos de forma geral. Outra questão também que acaba por ganhar e ter benefícios com essas organizações é a parte da criatividade, e eu digo criatividade porque eu posso fazer aqui um ponto de ancoragem em relação à impressão 3D, que talvez foi a última área aqui da parte de desenvolvimento e prototipagem que eu embarquei. É algo recente para mim, talvez eu comprei minha primeira impressora 3D há 1 ano e meio, 2 anos, e realmente o fato de eu ter uma ferramenta capaz de fazer tudo aquilo que é possível do ponto de vista de transformar algo digital para real tem ajudado imenso a parte criativa. E eu posso fazer aqui uma analogia que é igual no sentido de termos o máximo número de ferramentas disponíveis, e isso nos permite, o fato de olharmos para essas ferramentas nos dá criatividade no sentido de conseguirmos identificar soluções para problemas antes sequer de começarmos a desenvolver um projeto, por exemplo. O fato de eu saber que eu tenho e vejo certas ferramentas faz com que durante a mesma fase de projeto eu já pense em utilizar aquelas ferramentas, e o pensamento é o contrário. Ou seja, não é no sentido de idealizar algo e depois não sei qual ferramenta que eu vou usar para executar aquela tarefa, e realmente, então o fato de termos o máximo número de ferramentas e acessórios disponíveis à vista num espaço desse tem um ganho gigantesco. Outra questão que também acaba por ser valorizada é o trabalho colaborativo, uma vez que o fato de termos essas ferramentas catalogadas, organizadas de forma mais visual e de fácil acesso, permite que mais que uma pessoa utilize esses espaços sem haver necessidade de estar a perguntar ao outro onde é que está a ferramenta, ou estar a procurar, e realmente também há aqui esse ganho. Talvez o espaço que eu dava mais atenção, e já tinha essa consciência, era ali a zona das fresas, das brocas, dos parafusos, ali a zona de parafusaria, quinquilharia, até mesmo por ser uma questão mais minuciosa no sentido de utilizá-las ali na fresadora, na MB4, na fresadora CNC, mas ainda assim eu identifiquei ali certos pormenores que realmente não faziam grande sentido, como por exemplo, certas ações se temos uma fresa ou uma ferramenta com um pequeno defeito, um desgaste acentuado numa zona qualquer, acabamos por pôr aquela ferramenta separada daquelas mais novas ou ainda em bom uso,
e por vezes acabamos por nunca mais utilizar aquelas outras ferramentas por realmente rotularmos ela ali com algo que não está bom, né? Mas acabamos por tê-la do mesmo jeito. E realmente há certas operações que poderíamos ter utilizado aquela ferramenta, porque a zona que vai ser maquinada não apanha ali aquela zona que está desgastada, ou vamos furar ou facejar lateralmente, o que seja. E realmente então o fato de termos isso mais organizado, até mesmo a nível de ferramentas já não tão boas assim, nos permite utilizar essas ferramentas mais vezes e poupar as ferramentas novas que nós temos. Ou seja, realmente aqui um conjunto de fatores que beneficiam com essa organização e até mesmo a nível de segurança, sem dúvida alguma, acho que é muito importante falar sobre isso, porque o fato de nós utilizarmos as ferramentas mais corretas para essa operação também automaticamente nos coloca numa posição de maior segurança no sentido de estarmos a evitar as famosas gambiarras ou algum risco no sentido de estarmos a utilizar uma ferramenta improvisada para fazer certo trabalho. E eu também quero utilizar ali a parte por baixo da router CNC, fazer uma zona de arrumação, principalmente a nível de arrumação de sobras de materiais, metálicos e não metálicos, mas basicamente ali os alumínios que resultam das operações de maquinação aqui nessa oficina. Porque muitas vezes, mais uma vez, eu acabo por cortar um material novo, quase que acabado de chegar do fornecedor para executar uma peça, sendo que eu tinha ali material de sobra que poderia ter sido utilizado e reutilizado para alguns projetos e algumas peças e acabam ficando ali empilhado. Obviamente é dinheiro desperdiçado, mas mais do que dinheiro é a questão do tempo, que muitas vezes acabamos por ter tempo para cortar uma peça, para termos um material sólido para maquinar, sendo que já tínhamos uma sobra com as dimensões quase já pretendidas. Então realmente também vou focar-me ali na arrumação daquela sobra de materiais. Também quero ter uma zona em formato de gavetões para guardar ferramentas elétricas, apesar delas virem todas assim umas caixas bonitas, que não dá jeitinho para guardar, já que a geometria nunca encaixa umas nas outras. E então também quero aproveitar esse espaço. Basicamente o que eu quero fazer então em paralelo ali a continuação da construção da router CNC é aproveitar assim, uns pequenos intervalos para fazer essas melhorias, quase que numa meta diária, talvez, ou seja, sempre que seja possível executar ali pequenas peças, principalmente com recurso de impressão 3D, é o que eu vou fazer. Sempre que for as coisas com maior relevância, obviamente o meu interesse é partilhar convosco. Enquanto isso, fica a aguardar ali a chegada do material da router CNC. E assim que chegar esse material, então, obviamente, vamos voltar ao trabalho. E agora, já realmente acho que já não vai haver assim, grandes imprevistos até o fim dessa construção. E em breve estaremos a cortar material na nossa nova router CNC.